Aprender daquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Hoje eu quero aproveitar porque é feriado. Feriado, imagino que pelo menos uma boa parte dos irmãos não trabalha amanhã. Eu não trabalho, com certeza, né? Pastor Tiago também não, acredito. Então nós estamos em feriado. O pastor Tiago conduziu a liturgia um pouco mais rápido hoje, você percebeu? Mas justamente é para que eu tenha 1h30 para pregar. Então nós vamos até as 9h20 mais ou menos hoje aí. É feriado, né? Oi? Ah, então tem jogo depois, então vai complicar um pouco a minha situação. Mas qualquer coisa assiste aí, não tem problema. Né? A gente vai tomando café e vai ficando, é por aí. Que alegria, né, irmãos? É maravilhoso podermos nos reunir como igreja, ainda que estejamos num módulo meio híbrido ainda, né? Mas tempo em tempo a gente vai voltando ao normal, logo logo estaremos aí 100% da capacidade e podemos nos reunir de novo, sem máscara, sem restrições, sem nada do tipo. E aí vamos poder voltar a ser totalmente crente, né, do jeito que a gente gosta. Mas para isso, irmãos, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Nós vamos continuar então a série de mensagens que nós temos feito sobre relacionamentos e vida da igreja. Duas áreas da nossa vida que são coisas extremamente importantes para nós como cristãos, a vida da igreja e os relacionamentos. Uma não vive sem a outra e nós não conseguimos viver sem as duas. Por isso, abra lá comigo, Gênesis capítulo 4, 5. Por que eu estou com 4 na cabeça? Eu estou com 4 na cabeça, irmãos. Não entendi por quê, mas é capítulo 5. 5, versos 18 até o versículo de número 24. Acho que eu estou com esse 4 do 24 na cabeça aí. E eu estou confundindo o 4. Gênesis capítulo 5, versos 18 a 24. Ref, por gentileza. Leamos, queridos, a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 5, do 18 ao 24, onde a palavra do Senhor diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar, irmãos? Ó Deus querido, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra, Deus. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de nos reunir para poder estudá-la, para poder ouvir a voz do Senhor, voz audível do Senhor, a voz que fala ao nosso coração, a voz que nos transforma, que nos faz nascer de novo pelo poder do Senhor. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor ilumine os nossos corações, abra o nosso entendimento para que possamos entender a Sua vontade, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Deus, para que o nosso coração seja de fato transformado à imagem e semelhança do Teu Filho. O desejo do nosso coração, ó Deus, é que o Senhor fale conosco e que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, ó Deus, que nós possamos sair daqui transformados, impactados pelo poder da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, não é a coisa mais estranha, a coisa mais louca do mundo que você está aqui nessa noite. Veja, é feriado. Você podia estar na praia, na montanha, na serra, no mato, acampando, fazendo alguma coisa diferente. Você podia estar nesse exato momento, como alguns irmãos eu imagino que talvez estejam, não sei, mas alguns imagino que estejam. Eu estaria, né, largado no sofá, com uma bela de uma coberta, comendo uma pipoca, de repente um cafezinho, e ouvindo a pregação. Ou você podia estar na sua casa e não ouvindo a pregação, mas estava embaixo das cobertas, assistindo uma série, lendo um livro, não sei, né, curtindo com a sua família. Você podia estar fazendo isso. Como eu imagino que hoje
Talvez bilhões de pessoas nesse exato momento estejam fazendo isso. Curtindo, fazendo qualquer outra coisa. Mas você está aqui. Numa igreja, está frio. Talvez esteja até meio garoando lá fora. Mas você está aqui. E porque nós estamos aqui, é a loucura do Evangelho. Quando nós nos deparamos com isso, nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui. E eu garanto para você que eu e você estamos aqui não simplesmente pela nossa própria vontade, mas nós estamos aqui porque nós fomos e somos constantemente conduzidos pelo Senhor, pelo seu poder, pelo Espírito Santo da promessa que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos convence de que este é o lugar certo para nós estarmos. E eu começo, irmãos, cada vez mais a temer que essa realidade de que nós estamos aqui, está cada vez prestes a mudar, pelo menos no Brasil. Como já tem mudado na Europa e em outros lugares. Você sabe bem disso. Existem pessoas que, ao se depararem com a chuva, não vêm à igreja. Ao se depararem com um dia meio frio, não vêm à igreja. Ao se depararem com um dia meio triste, um dia meio desanimado, também não vêm à igreja. O que deveria ser exatamente ao contrário, na verdade, né? Mas ao se depararem também com um dia muito alegre, um dia de contentamento, um dia de conquistas, de realizações, um dia chamado de dia bom, também não vêm à igreja. Aqueles, porém, que só vêm à igreja também quando eventualmente estão sobre uma grande pressão, uma grande tribulação, uma grande enfermidade. Há aqueles que só vêm à igreja para pedir coisas. Se reúnem até com os irmãos, gostam de vir à igreja, mas é mais como um ritual, uma religiosidade, algo que está presente na cultura, não digo nem do Brasil, mas na cultura da própria pessoa, às vezes na cultura da família, e a pessoa vai vivendo aquilo como se aquilo fosse a sua estrutura de vida. Se os irmãos perceberem a religiosidade, nós podemos encontrar isso muito na cultura americana, já que é a cultura que nós mais assistimos filmes e séries, ou lemos livros. Você vai perceber que não é incomum várias séries e filmes apresentarem uma igreja, pessoas indo à igreja, mas note que mesmo na cultura do filme é aquele negócio meio monótono, aquela coisa assim, tem que ir, né, porque é comunidade, e a gente, né, foi ensinado assim, e tem que ser assim. E no dia de ação de graças, que nós estamos prestes a chegar no mês de novembro, principalmente os americanos, agora está virando mais moda no mundo inteiro, mas principalmente os americanos se reúnem e eles oram juntos, e é um feriado que para o país, e em certos aspectos é até mais comemorado do que o próprio Natal. Dia de ação de graças. E as pessoas se reúnem, elas oram ou rezam, junto com a sua família, e aquilo é um ritual. E muitas vezes nós tornamos as nossas vidas com Deus, os nossos relacionamentos, seja conosco mesmo, seja com o próximo, seja com a nossa própria família, seja o relacionamento com a igreja, ou mesmo o relacionamento com Deus, de uma maneira religiosa. Algo que acontece e que a gente vai vivendo e vai levando, às vezes empurrando com a barriga. Às vezes tem uns momentos mais quentes, uns momentos mais assim de fervor espiritual, outras vezes nem tanto, e a gente vai vivendo assim, levando o Evangelho. Certa vez eu conheci um missionário que trabalhava entre aspas, né, que pregava o Evangelho lá na França, lugar ruim de pregar o Evangelho, você imagina, né? Croissant todo dia de manhã, né? Então você imagina como é que deve ser. Mas ele pregava na França, cuidava de uma igreja lá, e aí ele contava para nós, uma certa ocasião, né, como que funcionava para as pessoas irem para a igreja na França. E crentes reformados, né? E ele falava assim, olha, se não estiver chovendo, se não estiver frio, se tiver um dia bonito, se as pessoas estiverem animadas, se não tiverem outros compromissos, se o humor estiver bom, se elas encontrarem a roupa certa, talvez elas vão à igreja. Talvez.
Pode ser que, na verdade, não vão. E nós temos vivenciado, irmãos queridos, um evangelho muito de aparências. Um evangelho que o Senhor Jesus não é o centro, e eu não diria que nem o centro, nem os cantos, nem em cima, nem embaixo. Ele não é nada, na verdade. Não é um evangelho vazio. Um evangelho que aparentemente é cheio de poder, cheio de beleza, um evangelho que é cheio de palavras bonitas, de bons conselhos, de boa argumentação, de aparente boa teologia, mas é um evangelho que não gera nenhuma transformação. Hoje de manhã eu fui visitar, depois que eu saí da igreja, minha avó, que está acamada, e na casa onde ela mora, atrás da casa onde ela mora, na verdade, tem uma igreja que eu não vou citar o nome, uma igreja pentecostal, neopentecostal, eu não sei, né, com perdão aos irmãos pentecostais e neopentecostais, mas essa igreja em específico está lá já há muitos e muitos anos, e algo que me chama muito a atenção é que vocês conhecem os nossos irmãos mais avivados nesse sentido, né, que prezam por um evangelho mais auspicioso, por um evangelho cheio dos dons do Espírito, onde os milagres acontecem de maneira, às vezes, mais evidenciada, né, o que parece, pelo menos, aquelas pregações mais inflamadas, né, um louvor mais, onde as pessoas levantam as mãos e, né, dançam e fazem algumas outras coisas nesse sentido. Mas aí eu converso com a minha família que mora nessa casa, e aí eu descubro que eles gastaram uma fortuna para colocar em vidros anti-som, porque não conseguem conviver com a gritaria da igreja atrás. Igreja grande, irmãos, grande. E aí eu fico pensando, puxa, é um evangelho auspicioso. É um evangelho que demonstra, né, qualquer pessoa que passe por perto daquela igreja vai ouvir alguma coisa do evangelho. Às vezes vai ouvir até a verdade, que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, e agora está nos preparando lugar para um dia voltar e nos buscar. Mas, para minha família, em específico, que mora naquela casa em específico, aquela igreja não é bênção. Aquela igreja é um lugar de tropeço, por assim dizer. Mas está lá, pregando o evangelho, o Senhor talvez esteja falando e transformando vidas, eu não duvido disso. Mas especificamente para a minha família, que colocou vidros anti-som, aquela igreja não prega o evangelho. Não gera nenhuma transformação, fora das quatro paredes. O que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu estou falando de todas essas coisas na introdução? Porque hoje eu queria falar um pouco sobre andar com Deus de fato. Nós falamos sobre os relacionamentos, como Deus criou os relacionamentos, nós falamos um pouco sobre os relacionamentos entre os irmãos especificamente, como que os nossos relacionamentos cotidianos podem afetar a nossa vida como igreja. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre um homem que andou com Deus. Esse foi Enoque. Eu queria que você percebesse, eu nem vou me preocupar muito com a pontuação das lições, mas eu queria que você percebesse algo que é muito interessante na genealogia. Isso começa desde o capítulo 4 e vai se seguindo. Perceba que se você ler o capítulo 4 e o capítulo 5, onde estão as genealogias, você vai perceber que vai existir ali um monte de nomes. Nomes que às vezes nem fazem muito sentido para nós, né, que não tem muitas informações sobre eles. Talvez isso seja proposital no texto, nós não sabemos como que Moisés pensou isso, como que ele foi inspirado nesse sentido, qual que era a ideia original que estava no coração dele e foi inspirada por Deus, mas nós sabemos que ele escreveu dessa maneira e nós podemos olhar isso hoje. Você vai olhar para aqueles personagens ali e falar, olha, fulano de tal nasceu e ele viveu até tantos anos, e ele gerou filhos e filhas, e depois viveu mais tanto tempo e morreu.
Depois apareceu o fulano de tal e ele viveu tantos anos e gerou filhos e filhas e viveu mais tantos tempo depois de ter gerado filhos e filhas e morreu. E é assim, nessa genealogia em específico, o tempo todo. Viveu até tantos anos, teve filhos, depois viveu mais um pouco e morreu. E aí nós temos um quadro extraordinário quando nós chegamos no capítulo 5 e nós vemos então um homem que foi um pouco diferente, esse tal de Enoque. E a história de Enoque ela é muito parecida. Enoque viveu 65 anos, não é isso? Está escrito aí? 65 anos. Aí teve filhos e filhas. E depois de um certo tempo, né, depois ele viveu mais 300 anos, ou seja, 365 anos. Que beleza, viver 365 anos, imagina, né? E aí vem o versículo então de número 24, que diz o seguinte: Enoque então andou com Deus e morreu. Não é isso que diz, né? Enoque andou com Deus e já as pessoas não o achavam, porque o Senhor tomou para si. E nós olhamos isso, irmãos, como uma história absolutamente extraordinária, como algo que está ali no meio do livro de Gênesis, bem no meio da genealogia, e nós olhamos para isso, uau, que incrível, esse homem foi diferente, ele foi extraordinário, olha a história dele. Ele viveu algo completamente diferente com Deus. Algo diferente dos seus filhos, algo diferente dos seus netos, algo diferente dos seus parentes, ou das pessoas que nem eram tão parentes assim. Apesar que naquela época todo mundo era parente. Mas Enoque tem um diferencial dos outros. E não é só que ele não conheceu a morte, assim como Isaías também não conheceu. Isaías não. Ezequiel. Elias. Nossa. Isso que dá a memória, né, irmãos? Vai de memória assim, nem sempre dá certo. Elias também foi levado. Agora, o que nos chama a atenção na história de Enoque é de fato que ele andou com Deus. Quando a gente se depara com um texto bíblico e há repetições, a gente precisa perceber as repetições, a gente precisa se deter um pouco mais nelas, porque elas são importantes. E aí tem duas vezes que aparece, tanto no verso 22 quanto no verso 24. Enoque andou com Deus. E aí eu te pergunto, nessa noite, e pergunto para mim mesmo, será que nós estamos de fato andando com Deus? Essa é a pergunta para nós nessa noite. Nós estamos andando com Deus? Esse também é o título da mensagem dessa noite. Será que nós estamos andando mesmo com Deus? Será que Deus faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, de tal forma que a gente possa de fato dizer, olha, sim, eu tenho andado com Deus. Pode não ser perfeito, mas eu estou tentando. Eu me esforço no meu relacionamento com Deus. A cada dia eu tento ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus. Eu tento orar um pouquinho mais, eu tento ler um pouco mais da palavra, eu continuo me esforçando na vida da igreja, na pregação do Evangelho, na vida piedosa. Eu continuo me esforçando dia após dia. E assim eu vou andando com Deus. Eu creio que se você está aqui nessa noite, nós estamos, aqueles irmãos que eventualmente nos assistem nesse exato momento online, ainda que estejam em casa, mas eu creio que nós estamos andando com Deus, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e eu posso dizer que essa qualquer outra coisa poderia até ser melhor, pelo menos para os nossos sentimentos, para as nossas sensações, para os nossos desejos humanos, poderia ser muito melhor. Mas nós estamos aqui, ou estamos em casa, ou em outro lugar assistindo a mensagem, o culto. E estamos ou prestando culto público aqui na igreja, ou prestando culto individual em casa, ou familiar. Nós estamos talvez conseguindo andar com Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, às alegrias e tristezas da vida, aos sofrimentos, às angústias, às enfermidades, as batalhas, os desafios, as vitórias, as conquistas. Nós estamos tentando andar com Deus. Mas o que de fato
fato é, irmãos, andar com Deus? O texto eventualmente não nos fala sobre isso, né? O texto não diz, olha, Enoque ele orava 5 vezes por dia, ele tinha, né, uma visita perto do Jardim do Éden, lá onde tinha o anjo, a espada revolvente. Ele tinha algum tipo de ritual de piedade, ele fazia isso ou aquilo, ele fazia boas obras, né, ele ajudava os pobres. O que Enoque fazia que demonstrava que ele de fato andava com Deus e que pode nos inspirar então a um relacionamento mais profundo com Deus? Embora a palavra de Deus não nos diga, nós podemos ter algumas interpretações do que é andar com Deus. Podia ser um relacionamento sobrenatural, ou seja, Deus andava com Enoque, ou Enoque andava com Deus, mais ou menos parecido como ele andava com Adão e Eva no jardim. Deus, de alguma forma mística, sobrenatural, se apresentava para Enoque e eles, então, tinham esse relacionamento diário, um relacionamento sobrenatural. Eu não creio, irmãos, que possa ser isso, embora eu também não discorde que poderia acontecer eventualmente isso, porque qualquer relacionamento com Deus é sobrenatural. O fato de Deus se relacionar comigo e com você já é por si só um milagre, porque nós nem merecedores disso somos. Afinal de contas, você vai lembrar, nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, mas fomos renascidos, nascemos de novo por meio do poder de Deus. Então, qualquer relacionamento que você tenha com Deus, o simples fato de você ter um relacionamento com Deus, já é por si só um milagre sobrenatural. Mas eu creio, irmãos, que Enoque era um pouco mais do que simplesmente uma sobrenaturalidade no relacionamento com Deus. Era algo vivencial. Era algo tão constante que fazia parte desde o acordar ao dormir de Enoque. O andar com Deus não significa simplesmente que ele tinha momentos de vivência sobrenatural com Deus, embora eu creio que tinha. E nós também temos. Pastor, eu nunca tive um momento sobrenatural com Deus. Irmão, você não sabe o que está perdendo. Talvez possa ser, se eventualmente esse for o seu caso, de maneira mais ríspida, mais dura, talvez você não seja crente. Ou talvez você seja, mas você seja um crente mais assim, como é que eu posso dizer? Não é meia boca, mas um crente assim, que vive a fé, sabe? Daquele jeito. E aí você ainda não teve experiências mais profundas com Deus. Eu nem estou falando de milagres, de testemunhar visões de anjos e grandes revelações, nada disso. O simples fato de você, de repente, acordar de madrugada e ter vontade de orar já é muito mais do que sobrenatural, eu diria. Eu diria que, inclusive, alguém que tenha vontade de orar hoje em dia já é sobrenatural. Nós, como presbiterianos, nem sempre buscamos uma vivência no sobrenatural de Deus. Nós temos uma tendência muito grande de vivenciar um relacionamento mais... um relacionamento que fica, né, na razão, na racionalidade. Deus precisa ser explicado para nós, senão nós não cremos. E é verdade, Deus precisa ser explicado sim, nós podemos entender Deus, nós podemos conhecer, nós devemos conhecer. A palavra de Deus inclusive diz que aqueles que não conhecem ao Senhor, ou melhor, não conhecer ao Senhor é a causa de nós sermos consumidos, nós sermos destruídos. A palavra de Deus vai dizer que o próprio Senhor Jesus diz isso: errais porque não conhecem as Escrituras. Não ponderam, não meditam sobre as Escrituras, não estudam as Escrituras. Então sim, nós precisamos de um relacionamento que seja racional, nós precisamos entender o Senhor. O Senhor é inteligível. Não é algo que nós somos arrebatados de maneira sobrenatural e podemos então entender ao Senhor, né, misticamente. Não, o Senhor é racional, nós podemos entendê-lo, mas ainda que o nosso relacionamento com Deus tenha essa racionalidade, seja um relacionamento inteligível,
o Senhor também é sobrenatural e nós não podemos destituir, né? Nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós precisamos sim buscar um relacionamento sobrenatural com Deus. Nós precisamos andar com Deus, irmãos, cotidianamente. Seja no nosso levantar, nós levantamos pensando em Deus e nós vamos dormir pensando em Deus, no nosso relacionamento com Ele, em tornar esse relacionamento cada vez mais profundo, em pensar o nosso relacionamento com Deus para que nós tenhamos uma vida cada vez mais piedosa, cada vez mais santa, uma vida onde as nossas atitudes, os nossos pensamentos se pareçam cada vez mais com as atitudes e os pensamentos de Cristo Jesus. Nós podemos e devemos ter um relacionamento com Deus cotidiano ao ponto de que as nossas conversas, mesmo que seja sem querer, nós estamos colocando Deus no meio. Por quê? Porque nós simplesmente não conseguimos viver de outra forma. Assim eu creio que era Enoque. Enoque não conseguia viver de outra forma, por isso que o texto nos ensina e nos diz que Enoque andava com Deus. Andar com Deus pressupõe intimidade tão extrema que eu preciso o tempo todo falar sobre aquilo. Eu não consigo me desvencilhar daquilo. Ao mesmo tempo que ao não conseguir fazer isso, não é aquele relacionamento maçante, sabe aquele negócio que... aquele negócio religioso que você tem que fazer, porque se você eventualmente não fizer, você está em pecado, ou você vai para o inferno, a sua vida não vai para frente, sabe essas coisas? Nada disso. Mas andar com Deus pressupõe um relacionamento tão íntimo, que o natural é que nós conseguimos pensar, agir e falar de Deus de maneira tão plena, tão absoluta, que isso se torne algo natural para nós, como dar bom dia para alguém. Por que você dá bom dia para alguém? Porque você aprendeu assim, né? Se você vivenciar isso de outra forma, as pessoas já vão te olhar meio torto, né? Vão ficar meio de bico com você. Aquele fulano lá não me cumprimentou, não me deu bom dia. Porque é o cotidiano, você aprendeu isso. E é desse mesmo jeito que o relacionamento com Deus deveria ser para nós. Não deveria ser algo assim, nós temos que nos preparar para ir à igreja. Não, é algo assim, se eu não me preparar para ir para a igreja, tem alguma coisa muito errada comigo. Se eu passar um dia sem orar, tem alguma coisa muito errada comigo. Se eu passar um dia sem ouvir a voz de Deus na palavra dele, tem algo muito errado. Mas isso não é maçante, não é religioso. Não é por medo de ir ao inferno ou por medo de que Deus não vai me abençoar, mas é simplesmente porque não existe outra forma de viver. Não existe outra forma que nós aguentemos, que nós suportemos essa vida, se não for andando com Deus. Eu até não consigo imaginar, na verdade, eu vivi até os meus 16 anos sem andar com Deus, mas hoje eu não consigo imaginar como seria uma vida sem andar com Deus, onde não temos o consolo do Espírito Santo nos sofrimentos, onde não temos a perspectiva de ouvir o não do médico, mas ouvir o sim de Deus, onde a vida acaba no momento que nós morremos, e aí nós não sabemos o que acontece, ou então muita gente diz que depois nem tem sentido nenhum, né? Enfim. Eu fico pensando como é que as pessoas conseguem suportar isso. Por isso que a palavra de Deus talvez nos diga que quando aqueles que não andam com Deus estão mortos, porque o morto não sente, não fala, né? Acho que a única maneira de suportar é estando morto mesmo, porque não tem outra maneira de suportar uma vida sem Deus. E é por isso que quando Adão e Eva comem o fruto, o próprio Senhor Jesus diz que o Senhor Deus diz que se eles comessem, eles morreriam. Porque eles deixariam de andar com Deus. Eu não consigo imaginar como é isso, imagino que você também não. Uma vida sem andar com Deus, irmãos, é inimaginável para nós. É algo inconcebível. Mas eu queria dizer para você que Enoque andou com Deus. E aí nós olhamos para a história de Enoque e nós vivenciamos algo extraordinário. Olha como Enoque foi
extraordinário. A história dele se destaca de maneira muito clara para nós, porque nós olhamos e ela não é parecida com as dos outros, porque os outros só viveram, tiveram filhos, e viveram mais um pouco, e aí morreram. Mas Enoque não, ele andou com Deus, e ele teve filhos e filhas, ele viveu uma vida. A palavra de Deus não diz que ele não viveu, mas diz que ele andou com Deus, e chegou um ponto que ele andou com Deus de tal forma que o Senhor o tomou para si. Enoque foi de maneira sobrenatural arrebatado e levado para o céu antes de passar pela morte terrena. Eu imagino que isso deva ser algo simplesmente extraordinário, né? Algo que não cabe na nossa imaginação. Agora, quando nós olhamos para a história de Enoque, e aqui está o ponto principal que eu queria meditar com os irmãos nessa noite, é que eu olho para a história de Enoque como algo extraordinário, mas eu não deveria fazer isso. Porque andar com Deus não é extraordinário, andar com Deus é o que deveria acontecer de maneira comum. Isso deveria ser o cotidiano, não o extraordinário, não é a exceção, isso deveria ser a regra. Mas nós percebemos, irmãos, como o nosso relacionamento com Deus não está lá essas coisas. Quando nós olhamos para a história de Enoque e percebemos algo extraordinário nela. Não tem nada de extraordinário nisso. Porque isso aqui deveria ser o cotidiano. Deveria ser o que todos nós vivenciamos todo momento da nossa vida. E se você olha para a história de Enoque, de Moisés, de Elias, dos heróis da fé, e você percebe algo extraordinário, é porque tem algo de errado ainda com o seu relacionamento com Deus. Você não está aproveitando tudo o que poderia no seu relacionamento com Deus. Porque andar com Deus é o comum, é o cotidiano, é a regra, e não a exceção. A exceção é as histórias que estão em volta da história de Enoque. Nasceu o fulano de tal, e ele viveu até tantos anos, e teve filhos e filhas, depois viveu mais um pouco e morreu. Isso é a exceção, não a regra. A regra, irmãos, é que nós tenhamos uma vida de profunda intimidade com o Senhor constantemente. Isso é o que nós deveríamos almejar. É o que nós deveríamos buscar em tempo e fora de tempo, com todas as forças do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma. Nós deveríamos buscar exatamente isso, nos relacionarmos com Deus de maneira profunda. Como se essa fosse, de fato, e é, a única regra das nossas vidas. Não há vida fora de andar com Deus. Não há nem caminhada fora de andar com Deus. Afinal de contas, nós bem sabemos que aqueles que não andam com Deus ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Ainda não foram trazidos do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Ainda não conheceram o Senhor Jesus, o poder do Evangelho, ainda não nasceram de novo, ainda não desfrutam da vida que nós desfrutamos. Mas aqueles que desfrutam da vida, aqueles que almejam viver, aqueles que almejam a vida eterna, aqueles que creem no Senhor Deus, no Senhor Jesus, na obra redentiva, ainda que de maneira muito superficial, de maneira até mesmo religiosa, mas ainda assim crê. Você precisa saber que andar com Deus não é extraordinário. Não é nada difícil. Não é nada sobrenatural. Mas é comum, cotidiano. Porque é a única possibilidade que nós temos. Andar com Deus é absolutamente natural. Então não olhe para as coisas de Deus, para os milagres, e como eu falei no começo, não é muito louco que nós estejamos aqui. Não. Esse deveria ser o normal. O louco é as pessoas que não estão aqui.
O insano são as pessoas que estão aproveitando uma vida que não existe. Uma vida sem Deus. Uma vida de morte. Tanto aqui, quanto depois. Essa é a exceção, essa é a loucura. Essa é a insanidade. Mas andar com Deus para nós é o comum. É o que existe. É tudo que cerca as nossas vidas. De modo que nós não temos nem outra opção e nem vontade de ter outro tipo de realidade, a não ser andar com Deus. Mas eu pergunto para você nessa noite se você de fato tem andado com Deus, se você tem aproveitado de intimidade com Deus, se você tem vivenciado uma intimidade tão profunda que se tornou algo natural para você. É natural acordar e orar, é natural vir à igreja, é natural ter uma vida de piedade, é natural ter o desejo constante de aprender cada vez mais sobre a palavra, de meditar sobre ela, de viver em cada momento da sua vida o que você aprende. Ter uma vida constante com Deus. Será que nós estamos vivendo isso, de fato? Será que a nossa vida de igreja, os nossos relacionamentos, e principalmente o relacionamento com Deus, tem feito tanta diferença em nós que ele transborda para os relacionamentos humanos? Será que nós estamos nos relacionando com Deus como igreja a ponto de transformar as pessoas que estão à nossa volta, não pelo nosso poder, pela nossa palavra, mas pela palavra de Deus que flui em nós naturalmente? Será que a palavra de Deus está fluindo em nós naturalmente? Ou será que nós precisamos nos esforçar demasiadamente para estarmos na igreja, para orarmos? Será que para você orar é um esforço? Ler a Bíblia então é algo monumental. É um esforço homérico. Ou será que é simplesmente a única realidade que nós conseguimos conceber? Fica essa pergunta para nós nessa noite, e a única forma de responder é com as atitudes que você vai ter. É com os frutos do Espírito que já fluem em você ou ainda vão brotar em você. E se eventualmente, irmãos, porventura você ainda não anda com Deus, você não desfruta disso, ou você vive uma vida religiosa com Deus, uma vida onde o seu relacionamento com Deus é algo difícil, é algo monótono, é algo que traz peso, traz angústia, é um relacionamento que não é natural. O convite para você nessa noite é para que você converse com Deus, se relacione com Ele, exponha essas questões, derrame a sua vida e o seu coração diante de Deus e coloque essa realidade. Eu não ando com o Senhor, mas eu gostaria disso. Ou eu gostaria que o meu relacionamento com o Senhor não fosse tão duro, tão difícil, tão religioso, mas fosse algo mais natural, algo mais leve, algo mais sobrenatural, algo mais, sabe, algo que faça diferença de fato na minha vida e na vida dos outros. Eu quero te conhecer de maneira como Enoque andou com o Senhor, de maneira profunda, de maneira simples, de maneira agradável, de maneira gostosa, sem amarras, sem religiosidade, sabe esse negócio mais tranquilo. Um relacionamento real, irmãos, um relacionamento onde você tem a vontade de se relacionar com Deus. O que eu posso te dizer é que Deus tem vontade de se relacionar com você. Você está aqui nessa noite, você está assistindo essa transmissão. Você talvez esteja assistindo esse vídeo em algum momento, que não seja hoje. Mas o que a gente precisa, irmãos, é de um relacionamento com Deus que seja tão natural quanto esse relacionamento de Enoque, que seja tão cotidiano, tão comum. Enoque andou com Deus. Eu, Patrick, andei com Deus. Pastor Tiago, Pastor Lucas, você pode dizer exatamente isso: eu ando com Deus. Não como algo assim, uau, eu ando com Deus, que coisa extraordinária. Não, eu ando com Deus, porque essa é a única
realidade. Essa é a única vida que nós podemos viver. Sem isso, nós sabemos que só existe e morreu. Viveu até, conquistou coisas, teve filhos e filhas. Deixa eu contar um segredo para você. Sabia que todas as faculdades, todos os cursos de bacharelado hoje levam mais ou menos 440 anos para serem concluídos? Ou seja, se você vivesse mais ou menos como o pai de Enoque viveu, 962 ou 63 anos, você conseguiria fazer todas as faculdades do mundo 2 vezes. Ou seja, dá para realizar bastante coisa. Mas nós não vivemos 900 anos. A gente vive 60, 50, 40, 80, 90, se muito. Mas a palavra já diz que não, 90, 80 é enfado, né? Cansaço. Mas o que a gente tem que lembrar, irmãos, é que nesses anos que a gente pode viver, que o Senhor nos concede, nós podemos realizar, sim, grandes coisas. Mas nenhuma dessas coisas tem valor se ela não for um tesouro conquistado no reino de Deus. Mas para conquistar um tesouro no reino de Deus, eu não consigo perceber outra forma a não ser nos relacionando com o Deus do reino, com o Deus dos tesouros. As outras pessoas viveram vidas ali, irmãos, e é muito interessante quando a gente olha para as genealogias, né? Viveram, construíram grandes coisas. Teve, no capítulo 4, vai nos dizer sobre alguém que viveu e restaurou o culto ao Senhor. Nós vamos ver Caim e Abel, e eles foram pastores e lavradores da terra. Nós vamos ver pessoas que inventaram a música. Que extraordinário ter inventado a música, imagine. Que conquista extraordinária. Mas todas essas pessoas viveram, tiveram filhos e filhas, conquistaram coisas, viveram muito mais do que nós, e eu creio nesse período literal ali dos anos, mas no final, a história diz que eles morreram. Não sei se eles foram salvos, se não, o que eu sei é que eles morreram. Mas aqueles que andam com Deus não passam pela morte. Mas pastor, o Senhor Jesus ainda não voltou. E eu não vejo nenhuma pessoa subindo aos céus em carruagens de fogo, sendo levada em braços dos anjos, ou em qualquer outro tipo de manifestação sobrenatural. Mas é verdade também, irmãos, que a morte para nós, a física mesmo, ela não é morte, ela é só uma passagem. E eu costumo brincar que ela é só um véu tão fino que nós nem conseguimos perceber. Mas ao passar sobre ele, ou melhor, ao passar por ele, nós nos deparamos então com o Senhor Jesus nos esperando de braços abertos, pronto para enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Mas não se engane, a gente vai chorar no céu sim, mas não vão ser as lágrimas de tristeza, as lágrimas que nós derramamos por causa do pecado. Serão lágrimas naturais, porque agora nós vivenciamos um relacionamento com Deus que ainda é em gotas. Andar com Deus, por mais profundo que seja, por mais que você ande exatamente como Enoque andou, ou ainda de maneira mais profunda, são apenas lampejos, são apenas gotas do que nós teremos quando o véu dessa vida passar. E nós podemos vivenciar a eternidade com Deus. Por isso, mais uma vez eu te pergunto, você tem andado com Deus? Tem sido natural para você andar com Deus? Ou você não anda com Deus? E se você não anda com Deus, hoje é o convite para você começar a andar. Mas se você anda com Deus, e o seu relacionamento é pesado, é um relacionamento duro, angustioso, cansativo, monótono, religioso, você ainda não conhece o Senhor que você crê. Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento absolutamente leve, tranquilo, saudável, gostoso, que dá vontade, cada vez mais vontade,
de se aprofundar nesse relacionamento. De modo que se você toma banho, lava a louça, toma um café, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, ainda que você esteja na mais profunda solidão, para nós isso não é absolutamente nada, porque constantemente nós estamos andando com Deus. Você não tem com quem falar? Fale com Deus. Não de maneira monótona, dura, religiosa, mas fale com Deus, porque isso é natural, porque isso é absolutamente maravilhoso. Você não consegue ouvir a voz de Deus de maneira audível, de maneira sobrenatural, leia a Bíblia. Leia com constância, com alegria, com paixão, seja apaixonado pela palavra. Você vai ouvir Deus todos os dias, no momento que você quiser. Pergunto mais uma vez, eu e você, irmãos, temos andado com Deus? E se temos, as pessoas estão testemunhando das maravilhas que um relacionamento profundo com Deus gera em nós? E estão sendo impactadas onde quer que nós estejamos? Fica essa pergunta para que você responda, para que eu responda. Eu não posso me meter no seu relacionamento com Deus, ninguém pode. Só você, só eu sabemos como que é o nosso relacionamento com Deus, mas ele reflete, ele gera frutos. Por isso eu te pergunto mais uma vez e encerro. Nós temos andado com Deus? E eu diria inclusive o seguinte, a ponto de que as pessoas que não andam com Deus olhem para nós e digam, essa pessoa andou com Deus. Será que na sua lápide, no lugar onde o seu corpo vai ficar, ou naqueles quadros bonitos que se fazem, vai estar escrito, o fulano de tal andou com Deus? Fica para a gente pensar. Vamos orar? Quero convidar você nessa noite para ficar de pé comigo. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça se você puder. Coloque o seu coração, a sua vida, o seu ser completo diante de Deus. Só em Deus nós podemos encontrar vida e vida em abundância. Vamos orar. Ó Deus querido, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, ó Deus, clamando para que, de fato, nós possamos andar com o Senhor. Para que o nosso andar com o Senhor, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo comum, ao passo de que seja a nossa única realidade, a única coisa que nós conhecemos, a única forma de viver, andar com o Senhor. Que precioso que é, Deus, quando nós podemos andar com o Senhor. Quando nós podemos olhar para a nossa vida e perceber que há uma caminhada com o Senhor. Ainda que essa caminhada, ó Deus, seja de maneira muito difícil por causa do nosso pecado, por causa da maldade do nosso coração, mas ainda assim o nosso coração demonstra os frutos de andar com o Senhor. E ainda que a caminhada seja muito difícil, nós sabemos que andar com o Senhor pressupõe que quando nós não tivermos forças para andar, o Senhor vai nos carregar no colo. Muito obrigado a Deus, porque nós podemos testemunhar disso. Nós podemos olhar para a vida de Enoque, ó Deus, um personagem que parece tão extraordinário, mas nós olhamos para Enoque, essa é a minha vida, eu ando com Deus. Eu também ando com Deus. Para mim também é assim. O sobrenatural, ó Deus, de andar com o Senhor para nós é absolutamente cotidiano. Muito obrigado por nós que podemos testemunhar dessa realidade. Mas que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, quando eventualmente essa não seja a nossa realidade ainda. Se no nosso coração, Deus, andar com o Senhor é muito difícil, nós clamamos nessa noite, ó Deus, para que os nossos irmãos que ainda caminham com o Senhor de maneira religiosa, de maneira muito difícil, possam
não só testemunhar, Deus, mas possam vivenciar um relacionamento com Deus completamente diferente. Que o relacionamento com o Senhor, Deus, seja algo natural, tranquilo, absolutamente gostoso, absolutamente pleno. Que nós possamos vivenciar e desfrutar da doçura do Senhor, da alegria de se relacionar, de nos relacionarmos com o Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, quando nós ignoramos esse relacionamento, quando nós deixamos o Senhor de lado, quando nós nos preocupamos muito mais com os nossos próprios interesses, com a maldade do nosso coração, com o nosso pecado, com as conquistas dessa vida, com as grandes obras que nós podemos realizar com as nossas mãos, com os grandes feitos. Tem misericórdia de nós quando nós não andamos com o Senhor, ou quando nós fazemos do relacionamento com o Senhor algo absolutamente duro, pesado, maçante e religioso. Quebranta o nosso coração, Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite absolutamente quebrantados pelo poder do Senhor, transformados pela sua palavra, mas desejosos de vivenciar um relacionamento profundo e absolutamente tranquilo com o Senhor, gostoso, leve, um relacionamento sobrenatural, mas cotidiano, que seja absolutamente simples, tranquilo, ao mesmo tempo que é sobrenatural e extraordinário. Nos faz, ó Deus, caminhar com o Senhor, porque sozinhos nós não temos forças para isso. Nós nem mesmo somos capazes de desejar andar com o Senhor. Mas nós clamamos que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas e nos conduza a caminhada com o Senhor, nos leve a caminhar com o Senhor, nos toma, ó Deus, pela mão, nos carrega no colo se não tivermos forças, mas nos leva a um relacionamento com o Senhor profundo. Tem misericórdia de nós, Deus, derrama de graça sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos. E agora, Deus, absolutamente confiantes de que o Senhor nos perdoa, de que o Senhor é um Deus maravilhoso, de que o Senhor fala conosco, de que o Senhor se relaciona conosco, de que o Senhor é desejoso de se relacionar conosco, nos despede, ó Deus, com a sua bênção, e que possamos ter um resto de domingo, Deus, e que possamos ter uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra os nossos pecados, de caminhada com o Senhor, e que não dure apenas hoje ou essa semana, mas que seja absolutamente natural, constante, cotidiano, todos os dias e todos os momentos da nossa vida, de modo que nós nem sejamos capazes de vivenciar um relacionamento com Deus, com o Senhor, de modo que ao simplesmente acordarmos nós estaremos pensando no Senhor, nas coisas do Senhor, e ao dormirmos estaremos descansados, porque os pensamentos que enchem a nossa mente são os pensamentos do Senhor, do seu reino, da maravilhosa graça, de como o Senhor nos sustentou e nos sustenta, e de como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, as maravilhosas misericórdias, graças e promessas que o Senhor tem para nós. Que possamos, ó Deus, nos relacionar com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Nos dá um momento agora de plena comunhão uns com os outros, de testemunha de como nós temos andado com o Senhor. Nos dá uma noite tranquila de domingo, uma semana cheia de graças, cheia de bênçãos do Senhor, onde possamos andar e testemunhar os grandes feitos, as grandes obras das tuas mãos em nós. Que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde também. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e os frutos do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.